Eu não sei se você gosta de chuva, se você não gosta de chuva, mas essa semana, meu amigo, choveu, hein? Eu tenho um carro, ele tadinho, ele nunca bateu, ele só apanhou na vida. Meu carro, ele é um guerreiro. E ele tem um problema na porta dele, que quando chove, entra água dentro da porta. E eu acho que isso é muito comum nos carros, até aí tudo bem. Só que o meu carro, ele não sai essa água, ela tem uma borrachinha lá, que ela prende essa água. Eu acredito que ela deve ser super arrumável, removível, eu nunca fui ver isso. Só que, o que acontece? Quando chove bastante, ou chove, enfim, em nível moderado, ela sempre enche de água, eu tenho que ir lá manualmente, abrir uma tampinha para escorrer a água. Parece que eu estou levando meu cachorro para passear, assim. Meu carro, no caso. Só que essa semana choveu tanto, mas tanto, que a água chegou na altura do vidro da porta. E começou a entrar água dentro do carro. E eu falei, Deus, me dê um carro novo, por favor. E ele não me deu, mas tudo bem. Só que eu fui levar de novo o meu carro para passear. E eu abri a portinha ali para sair essa água e saiu muita água. E ali deu para ver o tanto que choveu essa semana. Ali é o meu medidor de chuvas da semana. Eu não sei quantos de vocês gostaram dessa chuva. Talvez você tenha pisado naquelas pedras soltas de paralelepípedo e tomou um banho. Quem já aconteceu isso aqui? Bom, eu preciso contar essa história que também um dia eu estava vindo para o culto de adolescentes, no auge dos meus 16 anos, em pleno dezembrão, choveu o dia inteiro. Quando eu fui para a igreja, eu coloquei ali a minha melhor calça jeans, o meu melhor tênis, e eu quis variar um pouco. Falei, vou colocar uma camisa de botão, branca. Por que eu fiz isso? Não sei, na adolescência a gente faz coisas que a gente não sabe explicar, né? Só que eu estava descendo a rua da igreja aqui, e eu pisei nesses paralelepípedos que estavam soltos. E a partir dali, tudo começou a girar em câmera lenta. Eu lembro que eu pisei naquela pedra, e a pedra já estava solta. E quando eu olhei para baixo, eu não sei explicar a quantidade de água que tinha debaixo daquela pedra. Só sei que era uma água meio marrom, que ela veio tomando conta de mim. Eu não sei se você já assistiu Venom, e quando o Venom vai começando a tomar conta do corpo do carinha lá, aquele barro começou a vir pela minha calça, subiu na minha camisa e terminou no meu rosto. Eu lembro porque meu cabelo estava retinho assim, ele fez assim, ó, com o barro que passou. E eu olhei para baixo assim e tinha um mar de lama. Fazer o quê? Fui para a igreja mesmo assim, né? Porque não podemos cair nas setas do inimigo. Aonde eu quero chegar com isso? Nós não estamos em período de chuva. Se você estudar bem, chove mais ali no inverno, que já dá aquele frio, e a gente esperançoso por neve, né? Talvez no outono ali, tem uma chuva de outono, tem aquela chuva de verão também, mas nunca chuva de primavera. A primavera não chove. Na verdade chove, e chove muito. Chove muito na primavera. E o título da mensagem de hoje, para você que está anotando, é chuva de primavera. Hoje a gente vai entender o que significa a chuva na primavera. E talvez ela não, se você vai anotar, não sei se você está ouvindo também, esse sermão ele não vai ser um sermão poético, não. Porque isso também é uma mensagem ao arrependimento. Hoje vocês vão entender o que uma chuva de primavera tem a ver com arrependimento. Quem trouxe sua Bíblia aí, levanta ela bem alto. Bíblia de papel, vai, levanta. Repete comigo, esse livro tem poder
para mudar a minha vida. Agora abre sua Bíblia em Oséias. Nossa. Abre sua Bíblia no livro de Oséias. Deixa abertinho aí. Oséias fica antes de Joel. Vou ajudar vocês. E depois de Daniel. Aprendi hoje também. Com a minha noiva. Uma salva de palmas para minha noiva. Linda. Estamos querendo casar, gente. Compra minha rifa aí. Tive que falar. Tarek não está aqui mesmo. Deixa sua Bíblia aberta em Oséias, no capítulo 6. Quem já achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Ó, gente, eu preparei tudo bonito para vocês aqui, ó. Souberam que eu ia vir pregar e falar, nossa, vamos pôr uns telões. Livro de Oséias, capítulo 6. Deixa abertinho aí no seu colo, ou até mesmo no seu celular. Eu preciso contextualizar um pouco do que a gente vai ler. Eu não sei quantos aqui gostam de ler o Antigo Testamento. Tá? Lógico, tudo ali é Antigo, Novo Testamento é a palavra do Senhor. Mas às vezes, o Antigo Testamento, ele é mais pesado de ler, difícil de ler. Talvez você lê algumas coisas que você não entende. Talvez você tenha uma imagem de um Deus que não é um Deus tão amoroso, é um Deus bem irritado, na verdade. Talvez você, eu gosto só de ler o Novo Testamento. O Velho Testamento não lê. Mas o quanto que a gente aprende com esses profetas, com esses livros poéticos, ele é simplesmente sensacional. E no livro de Oséias não é diferente. Na época de Israel, na época de Oséias, Israel estava totalmente perdida. Totalmente perdida. Afundada em pecados. Então eles tinham o pecado de idolatria, tinham o pecado de imoralidade, tinha pecado de adultério. E Deus levantou Oséias para que essas pessoas, para que ele possa pregar um arrependimento. Então, Oséias, se você ler o livro de Oséias, você vai ver que na primeira parte ele conta um pouquinho da história de Oséias, como ele foi casado e como ele foi traído pela sua esposa e como Deus pede para ele perdoar a esposa. E vai contando um pouco da história de Oséias e depois, meu amigo, é só tapa na cara de Israel. E no capítulo 6... o profeta Oséias, ele descreve o anseio profundo do retorno de Israel ao coração de Deus. E não só isso, ele profetiza uma restauração, uma promessa de restauração da parte do Senhor, simbolizada como chuva de primavera. Em tempos de seca espiritual, o Senhor promete uma renovação com uma chuva que traz a vida e nos revigora por completo. E a chuva de primavera, ela é um sinal de cura. Ela vai ser um sinal de restauração e um sinal de esperança. Olha só, vamos ler comigo ali. A gente vai estudar 3 versículos apenas, mas a gente vai discorrer sobre eles. A partir do versículo 1. Oséias capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. E ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Senhor, essa é a sua palavra, Deus, e nós queremos nos aprofundar dela, Deus. Nós queremos mergulhar dentro dela, Jesus. Nós não queremos mais nada além de Ti essa noite, Deus. Portanto, Pai, nos confronta com ela, Deus, porque ela é uma mensagem de confronto. Em nome de Jesus.
Amém. Oséias era obcecado pelo Senhor. Ele pregava dia após dia, de manhã, de tarde, de noite. E ele pregava por um conhecimento do povo por Deus. E esse conhecimento em hebraico, ele significa yadá, que é mais o conhecer não só do intelecto, mas sim do relacionamento. Então o que o profeta Oséias está querendo? Ele está chegando nas pessoas e fala: eu preciso que você conheça o Senhor. E as pessoas falam: mas eu já conheço o Senhor. Ele fala: não é esse tipo de conhecimento. Eu quero que você se relacione com o Senhor. Que você se relacione com Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem alguma figura famosa, vai. Tipo, você tem alguma pessoa que você admira muito. E você conhece até o tamanho da pessoa, vai. Nem é tão relevante, mas você conhece tudo da pessoa. Só que você não tem um relacionamento com a pessoa. Com o Senhor Jesus nós temos o privilégio de conhecer Ele por completo e também ter um relacionamento com Ele. E é isso que Oséias está implorando para o povo daquela época. Só que o que ele está pedindo? Que Israel volte para a presença do Senhor. Só que para isso acontecer, precisa acontecer arrependimento naquela época. E o primeiro ponto desse estudo que a gente vai ter essa noite é a necessidade do arrependimento. Repete comigo: a necessidade, mais forte, a necessidade do arrependimento. O primeiro passo para você experimentar da chuva de primavera de Deus em nossas vidas é o arrependimento genuíno. Oséias, no primeiro versículo, ele vai exortar as pessoas a voltar ao Senhor. E se você pegar outras linguagens mais antigas, você vai ver que esse voltar ao Senhor, ele é uma ordem direta. Não é tipo, pô, se você puder, volta lá para Deus, tá? Não, é volta, porque o Senhor está pedindo. E quando nós voltamos, e Ele está falando para a gente voltar ao Senhor e reconhecer que as feridas e a seca espiritual que causaram a distância entre Deus e nós, vai ser curada. Então o povo de Israel, ele se separa da presença do Senhor. E essa terra seca simbolizada no livro, ela vai falar sobre esse tempo que foi, essa distância que foi dada pelo povo até o Senhor. E quando eu falo povo de Israel, aqui você pode muito bem trocar essa parte por nós, nesse momento. Talvez adolescentes do Flow, talvez juventude da igreja, talvez primeira igreja batista, talvez igrejas espalhadas na terra, onde nós acabamos murchando na presença do Senhor. Quando nós afastamos do Senhor, a nossa vida espiritual, ela vira uma seca. E assim como uma terra que é sedenta e necessita da chuva para florescer, nós também precisamos da chuva. E a chuva aqui representada como a graça do Senhor. E para isso acontecer, nós precisamos de um arrependimento genuíno. Como é que eu sei que uma pessoa não exercita um arrependimento genuíno? Quando a gente está falando aqui na frente, quando a gente prepara um culto e a pessoa fica mexendo no celular o culto inteiro, por exemplo. A pessoa fica conversando o culto inteiro. Quando a pessoa nem sabe por que vem para cá. Vem para cá só para ferver mesmo.
Eu já fui adolescente como vocês, e, cara, eu nunca pensei que eu falaria essa frase. Selo tiozão. Eu já fui adolescente. E eu também já quis ser o centro das atenções. Principalmente dos meus amigos. Sabe quando está aquele grupo de amigos e você quer ser o mais zoeiro, o mais engraçado, para chamar a atenção da pessoa? Tem bastante gente aqui assim. Nós precisamos voltar os nossos corações ao Senhor. Ah, Zé, mas eu sou visitante, eu caí aqui de paraquedas. Você está exortando aqui a galera, eu nem sei do que você está falando. Volte o seu coração ao Senhor. Há um arrependimento genuíno. Eu já contei essa história aqui uma vez, mas eu lembro quando eu cometi vários erros na minha adolescência. E tinha uma música na época ali, que falava sobre a gente confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos justificados por Deus. E eu não conseguia cantar essa música, porque eu tinha pecado. Meus pecados estavam bem escondidos. E eu pedia perdão, falava ali, pô Deus, errei de novo, desculpa. Mas ele nunca foi curado de verdade. E eu lembro que começava a tocar essa música e eu não conseguia cantar. Até que uma vez teve um congresso aqui na igreja, acho que em 2015, se eu não me engano. E o pastor Michel, pastor presidente aqui da nossa igreja, estava pregando esse congresso. E foi uma das mensagens mais poderosas que eu vi. E ali eu tive um encontro com Deus. E ali eu pude falar tudo que eu pensava, tudo que eu tinha escondido. E eu falei, e falei, e falei. E eu comecei a falar dos meus pecados, dos meus podres, daquilo que estava debaixo do tapete, que nem eu lembrava que estava lá. Eu esvaziei tudo e eu falei, Senhor, eu não quero mais viver nessa prisão. Eu não quero mais viver nessa prisão. E ali eu tive o que a gente chama de arrependimento genuíno. E por coincidência começou a tocar essa música logo após a minha oração. E eu consegui cantar essa música e eu berrava essa música. Foi até constrangedor para as pessoas que estavam ao meu lado, assim. Porque eu cantava tudo desafinado, eu berrava, assim. Eu queria cantar para todo mundo ouvir que quando eu confessei os meus pecados, o Senhor voltou a olhar para mim. E eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso orar mais uma vez sem culpa. Porque o Senhor me perdoou. Mas isso só aconteceu porque eu tive um arrependimento genuíno. E hoje, numa skin profeta Oséias aqui, eu estou clamando a vocês, volte ao Senhor. Se arrependa enquanto há tempo. Não são aqueles pregadores de rua que falam, o reino dos céus está vindo, se arrependa, por mais que isso seja uma pura verdade. Mas ainda aqui eu estou sendo mais leve e falando, cara, se arrepende do que você está fazendo. Sabe aquilo que você acha que talvez seja pecado? É pecado. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e fala, cara, acho que está errado. Se arrepende disso. Fala com o Senhor por isso. Você que é crente, fuja do pecado. Não tem por que você ficar flertando com o pecado. Saia fora do pecado, se afaste do pecado. Se uma rede social te faz pecar, suma dessa rede social. Se alguma pessoa te faz pecar, suma do lado dessa pessoa. Se afasta do pecado. Se afasta do pecado. O que eu estou falando para vocês aqui é, se arrependam e volte ao Senhor. O Senhor, Ele quer usar vocês. O Senhor, Ele quer falar ao seu coração. Da mesma maneira que Ele falava quando você se converteu.
E você talvez esteja enfrentando uma seca da voz do Senhor, e eu não ouço a voz de Deus, e você não sabe por quê, mas você está alimentando o pecado todos os dias na sua vida. Se arrependa dos seus pecados, volte ao temor. O arrependimento, ele é o primeiro passo para a restauração, onde a gente reconhece as nossas falhas e com o coração totalmente quebrantado, a gente abre um espaço para que a chuva da graça do Senhor renove a nossa alma e a nossa vida. 1 João, no capítulo 1, versículo 9, vai falar: se porém confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que falta para você parar, pensar, analisar a sua vida e falar: isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é um baita de um pecado, e eu continuo fazendo? Por que eu continuo fazendo? Eu preciso entregar isso ao Senhor. O que falta para você analisar a sua vida? A que custo você está colocando a sua vida? Por quanto você está vendendo a sua vida para o pecado? Quando a gente pensa nisso tudo, em falar e mostrar os nossos erros, os nossos pecados, a gente tem o segundo ponto dessa mensagem, que Deus, Ele é tão fiel a nós, que Ele promete uma restauração. E o segundo ponto é a promessa da restauração que o Senhor nos oferece aqui. No versículo 2, Deus promete restaurar e dar uma nova vida a nós. Ele não apenas aponta para a necessidade do arrependimento, mas também Ele nos assegura que após a dor e o processo de disciplina, Ele nos trará cura e restauração. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque nós não vivemos mais debaixo de um Deus que vai se irritar com as nossas ações. Ele vai nos amar se nós abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, eu sei que eu estou errado, eu não quero mais estar errado. Ele espera pela nossa humildade, pelo nosso coração humilde. O autor desse texto, o autor desse livro, o profeta Oséias, ele vai tratar o Senhor como um pai e Israel como o filho. Aquele filho que ele pegou no colo, ele cuidou desde bebê, e quando ele foi crescendo, ele foi ficando rebelde, e ele se afastou do pai. E ali o profeta descreve Deus dividido nas suas emoções, como um Deus irado com Israel, um Deus que se irritou pelaquela atitude, mas também um Deus que quer perdoar e quer trazer para perto Ele novamente. Só que deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você tem medo de Deus. Eu tenho muito temor ao Senhor. Quando eu, um dia eu fiz uma conversão proibida do trânsito ali. Eu falei: Deus, me perdoa, porque até esse erro eu tenho medo de cometer. Só que a Bíblia ela é muito clara aqui para nós, porque Ele fala: o Senhor, Ele vai te restaurar. Venha, volte, porque toda essa ferida que você mesmo causou por ter se afastado, vai ser tratada. E depois vai parar de doer. A minha rua onde eu morava, ela era uma ladeirinha assim. E ela era toda esburacada. Cara, tinha muitas crianças na rua. E a gente vivia brincando na rua até, 11 horas da noite, vai. Para uma criança essa tarde.
E a gente, cara, a gente brincava de tudo. De esconde-esconde, de pega-pega, de jogar bola. A gente andava de skate ali na frente, a gente andava de patinete, a gente andava de bicicleta, Cara, a gente fazia tudo. E teve um dia que a gente construiu um carrinho de rolimã. E nada mais certo do que a gente colocar no topo da nossa rua e descer ela toda esburacada. E a gente foi descer ela. Desceu um, desceu outro. E eu era o caçula da turma, sabe? Eu era amigo dos amigos do meu irmão, assim. E, cara, a pessoa que é caçula, ela sempre é jogada, assim. Tipo, cara, você é o último. Você nem vai participar. Quando eu ia jogar futebol, você vai no gol. Ou você vai na reserva. Eu era sempre ali o deixado de lado. Aí foi todo mundo e eu estava muito animado para descer naquele carrinho de rolimã. E me colocaram no carrinho de rolimã e eu olhei aquela ladeira. E no auge dos meus, 7, 6 anos, eu senti um medo muito grande. Porque era uma ladeirona. E eu tinha que controlar o carrinho de rolimã com os pés e sobreviver. E me empurraram. E eu fui. Eu era levinho na época, né? Fui. Controlando. Chegou numa hora, o que aconteceu? Capotei o carrinho de rolimã. O único que caiu. Ninguém caiu. Fui lá eu e caí. Olhei para baixo, estava de bermudinha também. Meu joelho todo ralado. E sangue. Aí eu abri o berreiro, né? Porque eu era uma criança chorona. Aí meu irmão me levou para casa e falou: o Vitor caiu aqui de rolimã. Minha mãe deu uma bronca no meu irmão. Eu falei: gente, parem de brigar, meu joelho está aqui, né? E ela pegou um negócio chamado metiolate. Quem sabe o que é um metiolate? Levanta a mão. Quem não sabe o que é metiolate? Eu não sei qual é a composição dele. Só sei que ele era tipo um pincelzinho. Que a minha mãe fazia um machuquinho assim e passava em cima do machucado. Eu acho que era para parar de doer, né? Só que, meu amigo, você não está entendendo. Ela pegou o metiolate, passou em cima do meu machucado e eu nunca senti tanta dor. No auge dos meus 6 anos. Hoje, eu achava que eu ia ter que até amputar minha perna. De tanta dor que o metiolate me causou. Só que depois que foi aliviando essa dor, foi automaticamente parando de doer todo machucado. O que o Senhor quer nas nossas vidas é que a gente chegue até Ele quebrado, machucado, ferido, todo destruído. E que Ele deixe Ele passar um metiolate na nossa vida. Para que a gente possa sentir sim a dor da restauração, mas depois disso, viver uma plenitude que a cura do Senhor pode nos trazer. Não importa o que você fez. Não existe um pecado que o Senhor não está pronto para ouvir e perdoar. Mas também não é uma desculpa para você sair pecando à vontade. O que o Senhor quer é uma vida consagrada a Ele. E para isso Ele quer que vocês se acheguem, que vocês falem o que vocês fizeram, que vocês deixem o Senhor tratar a sua vida e que por fim você viva uma restauração com o Senhor. E depois disso, tudo novo vai ficar. A promessa de restauração de Deus não é apenas um perdão, gente.
mas ela é um novo começo na sua vida. Assim como a chuva da primavera que transforma uma terra seca em um campo fértil, Ele nos renova e nos capacita para uma vida plena na presença do Senhor. Eu não sei se você quer viver isso, eu não sei se você ainda ouvindo isso consegue olhar para o seu pecado e achar que ele é maior que o Senhor, porque ele não é. O pecado que você comete não é maior que o Senhor. Não é maior que o Senhor. E por fim, você entende que depois de tudo isso que a gente viveu, a gente vai começar a conhecer o Senhor e viver as experiências do Senhor. No versículo 3, o profeta nos chama a conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, como uma experiência contínua e crescente. Você que veio aqui na igreja, aceitou a Jesus um culto aqui numa sexta-feira, entregou sua vida para Jesus e falou: pô, não preciso fazer mais nada, né? Estou livre. O que o profeta está falando é exatamente o oposto disso. Você veio aqui conhecer o Senhor? Beleza. Agora, prossiga em conhecer o Senhor todos os dias. Conheça o Senhor todos os dias. A chuva de primavera, ela não é apenas um evento pontual, mas ela é um processo contínuo de crescimento na intimidade com Deus. O que a chuva de primavera representa aqui, quando o profeta fala para a gente, é que a chuva de primavera, tão certo como a chuva de primavera, significa que vai ser tão certo as bênçãos e o conhecimento que o Senhor vai dar para você depois que você se entregar por completo. E o verdadeiro arrependimento, ele leva até uma vida de comunhão mais profunda com o Senhor. Eu não sei se você tem uma vida de constância com o Senhor, uma vida profunda ao Senhor. Se você faz o seu devocional, se você apenas lê um versículo ali durante a semana e fala que fez o seu devocional, o arrependimento ele leva você a ter uma vida constante com o Senhor. E o conhecimento de Deus ele não é superficial, mas ele, além de envolver essa busca constante, que nos leva a compreender a vontade do Senhor, ele transforma as nossas vidas de apenas devotos para discípulos do Senhor. E a chuva de primavera também é um símbolo dessa caminhada constante de transformação e santificação no Senhor. Quantos aqui querem conhecer mais o Senhor? Agora, quantos aqui estão dispostos a largar tudo, a largar o pecado, a largar os seus vícios para conhecer mais o Senhor? Você vive numa luta constante contra a sua carne. Talvez você vive numa derrota constante para a sua carne. Mas nós precisamos levantar e lutar. Eu não sei se você gosta de filme de super-herói aqui. Eu gosto muito de filme de super-herói. E um dos meus filmes, um dos primeiros filmes que eu assisti ali, de super-herói, foi o próprio Capitão América. E o Capitão América, ele era ali um soldado que ele era fraco, mas ele era determinado. E tem uma cena do Capitão América, onde ele é levado até um beco e ele é espancado por outros homens.
e ele é espancado, e ele apanha, ele levanta para bater e ele apanha de novo, e ele levanta para bater e ele apanha de novo, e ele levanta mais uma vez e apanha e cai de novo, até que ele levanta, olha para os caras e fala: eu posso ficar aqui a noite inteira. O que o Senhor quer de nós é que, ao ser derrubado pela nossa carne, a gente não se entregue, mas a gente levanta mais uma vez e fala: eu posso ficar aqui o dia inteiro se precisar. Vou lutar contra você o quanto precisar. Uma hora eu vou ganhar. Eu queria que você analisasse a sua vida agora. Como tem sido a sua vida? Piazada, como tem sido a vida de vocês? Você que não parou de mexer no celular o culto inteiro, não parou de conversar com seu amigo o culto inteiro, tudo para chamar a atenção de alguém. Conheço vários aqui, dá para ver vários aqui de cima, nessa situação. Como é que está a vida de vocês? Eu estou aqui para falar das coisas do Senhor e eu vou continuar falando. Mas me entristece em saber que as palavras ditas aqui não estão servindo de nada para vocês. Meninas, como é que está o coração de vocês? Assim como tem meninos que gostam de chamar atenção, tem meninas que gostam de chamar atenção. Aonde está o coração de vocês? Se você terminar o livro de Oséias, isso aqui eu não mandei para produção, desculpa, tá, gente? Eu vou ler aqui rapidinho. No livro de Oséias, no capítulo 14, é o último capítulo. E ali é praticamente uma quebra da quarta parede na Bíblia. No teatro ou no cinema, quando fala para você quebrar a quarta parede, é para você esquecer os atores, esquecer a cena e falar diretamente com o público, olhando para eles, olhando para uma câmera, se comunicando com quem está assistindo. E o que acontece aqui em Oséias, no capítulo 14, é uma quebra de parede. O autor do livro, ele para de contar as histórias de Oséias e fala: eu preciso falar com você que está lendo. Em outras palavras, ele fala isso. E ele começa a falar do arrependimento, clamar pelo arrependimento de Efraim. Fala: ei, volte ao Senhor. E o que me chama a atenção é o último versículo, versículo 9, que vai falar assim, de uma maneira muito clara: quem for sábio, entendam essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção o que eu vou falar. Os caminhos do Senhor são retos, e nele andam os justos. Mas nesse mesmo caminho, os pecadores tropeçam e caem. E termina assim o capítulo. O autor, ele quebra uma quarta parede e ele fala diretamente com quem está lendo. Ele fala: gente, português claro, o caminho do Senhor é uma reta. E você só precisa andar em cima dessa reta. Mas ainda assim vai ter gente que vai tropeçar e vai cair.
Tem gente que vai olhar para o lado, vai se distrair com as coisas, vai se distrair com outras coisas e vai conseguir sair do único objetivo que é permanecer nessa reta. A chuva de primavera que o Senhor promete para nós em Oséias, no capítulo 6, ele é um símbolo da sua graça e da restauração do Senhor. Ele nos chama ao arrependimento. Ele promete nos restaurar. E Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida renovada e mais perto dEle. Quando eu era menor, eu lembro que eu e meu irmão, a gente aprontava muito em casa, né? E meu pai, ele nos castigava bastante. A gente apanhava de cinta dele. Porque a gente não era santo também. Aí teve um dia que a gente bagunçou horrores. E meu pai chegou do trabalho, viu tudo bagunçado e a gente respondendo a nossa mãe, não estava nem aí. E meu pai, então tá bom. Tirou a cinta e saiu eu e meu irmão e a gente correu para o banheiro. E do banheiro meu pai falava, abre essa porta. E a gente abriu a porta com medo do meu pai, porque a gente abriu a porta, meu pai estava na porta e atrás do meu pai a gente conseguia ver a bagunça que a gente fez em casa. E meu pai falou, né, pegou uma cinta e falou, sai. Cara, gente, não vou sair, pai. Isso não é bobo. Oxi. Meu pai falou, sai, um de cada vez. E a gente, no auge ali da nossa infância, negociando com meu pai, falou, pai, se a gente sair, você vai bater na gente? Meu pai falou, não. Então tá bom. Saímos e o que aconteceu? A gente tomou umas cintadas nas costas. E a gente saiu correndo para o nosso quarto. O que o Senhor está falando aqui para você hoje é que você está num poço de pecado, numa lama, afundado no pecado. Talvez você esteja até num quarto, dentro da sua alma agora, preso num pecado. E o Senhor está abrindo essa porta e falando, sai. E você está negociando com o Senhor, falando, Senhor, se eu sair, você vai me abandonar? Se eu sair, você vai me bater, me castigar? E o Senhor está falando, não. E você vai sair e adivinha, Ele não vai te castigar. Ele não vai te bater pelas costas. Muito pelo contrário. Ele vai te abraçar e caminhar junto com você. O que o Senhor quer hoje é um coração arrependido. Um coração sincero. E desse coração sincero você vai ver a chuva de primavera que atrapalhou tanto a nossa semana hoje, restaurar as nossas vidas. Queria que você fechasse seu olho agora no seu lugar, baixasse sua cabeça e começasse a orar. Começasse a analisar a sua vida. Qual é o pecado que você tem escondido? Existem pecados que precisam de arrependimento hoje. Se arrependa. Se arrependa. E enquanto a música toca, eu queria convidar você que quer
se arrepender de verdade, um arrependimento genuíno, a sair do seu lugar, vir até aqui à frente, e se ajoelhar, porque a gente vai orar junto hoje. Você que veio aqui na frente, fecha o teu olho, para de conversar com a pessoa que está do seu lado agora. Você veio aqui na frente para orar. Fecha o teu olho e começa a pensar nos seus pecados, naquilo que te trouxe até aqui da frente, naquilo que te trouxe a se arrepender. E com o coração entregue, você falasse com Deus de novo, falar: Senhor, é isso. Eu me arrependo por causa disso. Eu me arrependo por causa desse pecado. Eu me arrependo por causa disso aqui que eu fiz há tanto tempo atrás. Eu nem lembrava mais que isso podia me atormentar. Senhor, sara o meu coração. Senhor, nós estamos aqui na frente, Pai. Existem pessoas ajoelhadas, existem pessoas orando aqui na frente. Também existem pessoas no lugar delas, sentadas, que ainda não tiveram coragem, Pai, de se arrepender daquilo que afasta o Senhor da vida dessas pessoas. Pai, como eu falei no começo do culto aqui, Jesus, a sua misericórdia, ela é gigantesca, Pai, do tamanho que a gente não pode nem mensurar, Deus. E eu venho te pedir, Deus, que essa misericórdia caia sobre nós aqui nessa noite. Existem corações arrependidos, corações em dúvidas, corações que ainda não estão arrependidos, mas eu sei que existe um Deus que derrama sua misericórdia por completo por nós, e que nos ama, Pai, independente dos nossos erros, independente dos nossos pecados, Deus. Eu venho te pedir agora, Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja olhando para essas pessoas, Pai. E Deus, que o Senhor encontre verdade na oração delas, Pai. Se existem pessoas aqui, Deus, que chegaram até você querendo uma cura, uma restauração genuína, Deus, que o Senhor possa de prontidão atender essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver e viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, de maneira que o mundo não vai nos proporcionar. Portanto, Deus, restaura o nosso coração, restaura as nossas feridas, restaura as nossas feridas, restaura as nossas feridas, restaura as nossas feridas. Nós queremos caminhar e viver com o Senhor. Nós queremos caminhar e viver com o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Se você que veio aqui na frente, ou você que está sentado ainda, eu tenho um convite a mais para fazer para você. Quando eu tinha 16 anos, eu aceitei a Jesus, e eu vivi uma restauração completa do Senhor na minha vida. Quando eu disse sim ao Senhor, Ele começou a habitar na minha vida, e eu senti a transformação de Deus. Se você veio aqui hoje pela primeira vez, segunda, ou vem aqui já com frequência, e ainda não tomou essa decisão, e se você que está aqui ouvindo pela primeira vez, você quer aceitar Jesus,
você quer que Jesus entre no seu coração, você quer caminhar com o Senhor, se você quer aceitar o Senhor hoje, eu gostaria que onde você estivesse, você levantasse sua mão agora, bem alto, para a gente orar junto. Tem alguém aqui? Deus abençoe. Fica de pé, vocês aqui que estão aqui na frente, e levanta a mão. Se você quer aceitar Jesus hoje, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, levanta sua mão bem alto, eu quero ver você. Fica de pé aí no seu lugar e vem aqui na frente. Tem essas meninas aqui também. Os nossos conselheiros estão aqui para auxiliar vocês. Então, se você quer aceitar Jesus, levanta sua mão bem alto. Você que está aí no fundo também, não tenha vergonha desse momento. Esse momento é seu com o Senhor. Amém. Queria que você fechasse seu olho agora. Todo mundo fechasse o olho. Fecha o olho todo mundo e repete essa oração comigo. Você que está aqui na frente, fecha o olho também. Os voluntários, fecham o olho também. O louvor, fecha o olho também. E repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala ao meu coração, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas suas mãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração aqui hoje, gostaria que você viesse até aqui na frente. A gente quer orar e selar esse compromisso com o Senhor. Tem um menino aqui do lado. Se puder chegar aqui, ó, tio, do lado esquerdo. Se você que fez essa oração, vem aqui pra frente que a gente quer orar com você mais uma vez. E a gente vai ter um QR Code aqui para você apontar e você cair num grupo para a gente acompanhar mais de perto você. Se você fez essa oração, conversa com um dos nossos voluntários aqui. Enquanto a música vai estar tocando, a gente vai dar um tempinho para você vir aqui na frente. Enfim, e a gente orar por você. Tua presença vale